Olá pessoal, hoje iremos falar para vocês o que é a topologia de rede. Topologia de rede nada mais é como a forma em que estão organizados os elementos de comunicação em uma rede de computadores. Elementos esses que podem ser computadores, switches, hubs, cabos, entre outros. A topologia de rede é projetada para atender funções e objetivos específicos. A depender do que se quer retirar de uma rede de computadores, né, o que você quer, para que ela é baseada, para que setor, e também com os recursos que você tem para montá-la. As topologias de rede podem ser representadas de duas maneiras, sendo essas fisicamente e logicamente. Bom, agora eu vou começar falando um pouco mais sobre as topologias físicas e as topologias lógicas de uma rede de computadores. Começando pela topologia física, refere-se à parte estrutural do projeto, onde os dispositivos, cabos e conexões estão distribuídos na rede fisicamente. Basicamente, são o mapa ou o desenho da infraestrutura, onde os switches, computadores, hub ou roteadores estão dispostos fisicamente. Já a topologia lógica são como os dados trafegam na rede. Independentemente da topologia física, eles podem trafegar de uma forma diferente. Ou seja, é a visão do fluxo de dados que os pacotes de dados usam para navegar sobre a rede. Agora, para o momento analogia, vamos fazer a seguinte comparação. Imaginemos a topologia física como as ruas, avenidas e viadutos de uma cidade. Se abrimos o Google Maps, por exemplo, a gente pode ver fisicamente como esses viadutos, avenidas e ruas estão dispostos fisicamente na cidade para conectar toda a cidade entre si, né? Como a rede de computadores em geral. Já a topologia lógica é como os motoristas eles trafegam na cidade, seguindo regras de trânsito ou, na nossa analogia, as regras da rede impostas pela topologia lógica, impondo disponibilidade ou também tempo de resposta entre os dados. Bom, a primeira topologia apresentada aqui será a topologia de barramento, ou do inglês, bus. A topologia de barramento é muito simples. Um cabo só vai conectar todos os dispositivos da rede. Esse cabo é conhecido como backbone, ou espinha dorsal da nossa rede. Os elementos da nossa rede são, como você pode ver aqui atrás, dispositivos diversos, sendo eles computadores, impressoras, servidores, entre outros que podem estar nessa rede. Bom, a grande vantagem da topologia de barramento é que ela é muito simples e de baixo custo, sendo muito usado para laboratórios de testes ou em redes domiciliares. Só que é um grande problema. Os dados aqui trafegam para todos os dispositivos. Ou seja, se um computador precisa mandar uma informação para outro computador, todos os computadores da rede vão receber, mas só aquele que é realmente o destinatário daquela mensagem vai captar essa informação. Isso pode causar podemos dizer assim, um esgotamento da rede em determinado momento, já que esse dado vai ser entregue para todos os computadores. Ou, podendo fazer uma analogia com um telefone sem fio, se esse dado for mandado errado de algum computador para outro, essa informação vai ser quebrada para todos os computadores, afetando o funcionamento da rede em geral. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a topologia de anel. Começando, que ela é parecida com o barramento, só que em vez de ser conectada apenas por um fio principal, o computador ele se conecta a outros dois através de nós, como está ali na imagem. Sobre o funcionamento, a topologia anel ela trabalha da seguinte forma: ou ela trabalha com tráfego de dados unidirecional, ou esquerda ou direita, ou bidirecional, onde vai para as duas vias do círculo, procurando o destinatário da mensagem. E como acontece o fluxo de dados? Bom, cada dado tem um token, chamado token ring, que ele vai autenticar e vai ver se o destinatário final é realmente daquela mensagem. Se não for, ele passa adiante através de um dispositivo de bypass ou duplicação. Agora vamos para as vantagens técnicas. Bom, ele oferece previsibilidade de latência e ele também oferece melhor desempenho quanto ao barramento sobre cargas moderadas. Já as desvantagens é que se não houver um dispositivo de duplicação, quando a mensagem, o token, não for validado por um computador, ele vai interromper, igual na topologia barramento, como na analogia do telefone sem fio. Também a gente tem as grandes falhas que esse projeto apresenta quando ela é altamente escalável. Quando se tem vários computadores,
o custo aumenta muito e isso fica inviável muitas das vezes. Seguindo adiante, vamos agora falar da topologia estrela. É a topologia praticamente mais usada em todas as redes de computadores. A sua característica principal ela possui um elemento central. Esse elemento central pode ser um hub, switch ou roteador. Ele funcionará como um intermediador das comunicações entre os computadores. Ou seja, um computador que quiser enviar mensagem para outro vai passar por esse hub e esse hub, o switch, o roteador, vai enviar para o dispositivo correto. As principais vantagens dessa topologia são: ela é fácil de instalar, gerenciar, já que você tem um dispositivo central que conecta todos os outros computadores, e ela também é fácil de isolar falhas, já que você pode usar esse dispositivo central para identificar as falhas. Só que a gente tem como desvantagem a seguinte, né? Se o dispositivo central falha, a rede toda, por conseguinte, irá falhar. E também, esse dispositivo central possui um alto valor, né? Um hub, um switch possui um alto custo aí para ser adaptado na sua rede. Agora é hora de falar sobre a topologia malha. Na malha, os computadores têm vários tipos de rota para cada demanda. Aqui podemos ver que cada computador está entrelaçado em vários outros computadores, ou seja, todos eles se interconectam entre si. Existem dois tipos de malha: a malha total, onde todos os computadores se entrelaçam na rede em si, e também a malha parcial, que é aquela onde apenas nós críticos e estratégicos de um sistema eles recebem múltiplos links. Vamos começar agora com as vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que ele é excelente à tolerância de falhas. Já que existem várias rotas e vários tipos de roteamento para essa rede, é muito difícil de ocorrer algum corrompimento de dados ou interrupção da mensagem a ser passada. Também temos a baixa probabilidade de interrupção da comunicação, como eu já falei, entre os pares de nó. A alta disponibilidade também é um fator que ajuda a escolher esse tipo de rede. Agora vamos para as desvantagens. Primeiramente, é muito difícil de se gerenciar, principalmente quando a rede aumenta. À medida que a rede vai aumentando, ela vai aumentando o número de nós e número de rotas a serem seguidas, ou seja, fica mais difícil de gerenciar. À medida que isso aumenta, também aumenta a taxa de risco e também de autogerenciamento, já que quando ocorre um erro, fica mais difícil de saber aonde está ocorrendo o erro, né? Agora, sobre a topologia de árvore, ou hierárquica. A topologia de árvore é nada mais nada menos do que uma variação da topologia de estrela, que vai combinar tanto os elementos das topologias de estrela como a topologia de barramento. O funcionamento é muito simples. Um nó superior, chamado de raiz, vai funcionar como cascata, né, dessa nossa informação. O funcionamento principal é o seguinte: os dados vão trafegar de cima para baixo, ou seja, esse nó vai descer essa informação para os outros nós inferiores à medida que forem necessários, né? Bom, a comunicação passa pelos diferentes ramos ou diferentes redes aqui no nosso caso. As vantagens dessa topologia é que ela é fortemente escalável e expansível, né? Já que você pode colocar vários computadores extras só adicionando um computador extra ao setor. Por exemplo, adicionarmos o computador conectado ao nó 2. Mas também é visível que essa topologia é a topologia mais cara e custosa e trabalhosa de se colocar, já que talvez, dependendo da instituição e do local que você vai fazer a instalação, ela pode requerer vários nós e várias redes diferentes, né? E bom, esse é o tipo de rede mais utilizado em grandes instituições, já que grandes instituições possuem diversos setores, e esses setores são os diferentes ramos dessa nossa árvore hierárquica. Bom, por fim, a gente vai falar um pouco sobre a topologia híbrida, que nada mais é a junção de duas ou mais topologias. Por exemplo, nesse diagrama, a gente tem aqui a rede anel interligada com uma rede estrela. E como é que funciona o fluxo de dados nesse tipo de topologia? É muito simples. Cada topologia única vai receber as suas regras que já foram faladas nesse vídeo. Por exemplo, o anel tem a bidirecionalidade ou unidirecionalidade dos dados, tem o token ring, a estrela também acompanha as suas vantagens e desvantagens. As principais vantagens é que pode ser adaptado para cada tipo de setor da empresa, ou seja, um setor fica com o anel porque ele trabalha melhor assim, por exemplo, e também outro setor pode ficar com a estrela. E no fim da empresa,
toda a empresa. Pode ser uma hierarquia, como já foi dito pelo Diogo. E agora temos as desvantagens. Alto custo, temos também alta complexidade de manutenção e de gerenciamento de erros, até porque mais topologias elas geram mais desvantagens, ao passo que também geram vantagens. Então, cara, eu tô pensando em montar uma rede lá em casa, e uma rede pequenininha, sabe? Tipo assim, só pra questões auxiliares. Qual topologia seria melhor pro meu tipo de rede? Cara, nesses casos eu indicaria uma rede ou anel básica ou uma barra PET que já vai suprir as suas necessidades. Caramba, cara, bacana, mas tipo assim, é uma rede que tem que estar sempre ligada, né? Não sempre tá funcionando. Precisa de uma alta disponibilidade. Realmente funcionaria isso com topologia? Cara, nesse caso, a gente poderia usar uma rede de malha, ou total, ou parcial para nós críticos. Assim, reduzindo as taxas de risco de sistema e aumentando a disponibilidade. Caramba, bacana, vou anotar essas dicas. Mas, pra minha empresa, tem uma empresa muito grande, com vários setores, e eu acho que esse tipo de topologia pequenininha não faria muito sentido, né? Então, eu precisaria de algo bem maior. Cara, sim, nesses casos a gente usaria mais a topologia de água, que se consiste em várias topologias, e a gente também poderia adaptar um livro. Para cada setor, a gente utilizar um tipo de topologia para se adaptar ao estilo de trabalho de cada um deles. Bacana. Então eu percebi, né, que essa questão de topologia varia muito para cada caso e varia muito para que cada pessoa quer ou busca com a rede. Muito bacana, cara. Gostei bastante. Muito obrigado. Obrigado a você.